Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Rita, hoje eu converso com o Dr. Luciano Alvino, ele que é candidato a prefeito de Santa Rita pelo Podemos. Miguel, boa noite, um abraço. Suelen, boa noite, um abraço, seja bem-vinda. Júnior Rinoto, um abraço, Júnior, seja bem-vindo. Antônio, boa noite, um abraço. Soares, boa noite, um abraço. Boa noite, Luciano. Boa noite, Alindo. Está me ouvindo? Sim. Você me escuta bem? Estou só organizando aqui o áudio. Está me ouvindo bem? Sim, tá tranquilo aqui. Estou te ouvindo também. Boa noite. Luciano, eu vou chamar você de Luciano e não de doutor, me desculpe, em algum momento eu vou chamar você de doutor, eu também vou chamar de Luciano, já pedindo desculpas a você. E eu quero lhe agradecer demais por você ter aceitado o convite para a gente conversar, você agora na condição de candidato a prefeito de Santa Rita. Eu já fiz uma entrevista com alguns candidatos e agradecer a você para a gente discutir um pouco Santa Rita e para que os santarritenses também conheçam um pouco sobre você. Boa noite, Alindo. O meu nome, né, que eu gosto muito, pode ficar à vontade, né? Então, estou aqui à sua disposição. Eu é que agradeço, né, pelo convite. Inclusive, no podcast que eu tive com o professor Wilton, eu confidenciei para eles lá ao vivo que um dos meus sonhos era ser entrevistado por Alindo. Então, estou aqui realizando esse desejo, esse sonho aqui com você. Boa noite e boa noite a todos que estiverem nos assistindo. Eu agradeço a confiança e fico honrado com as suas palavras. Você está se candidatando, já é candidato a prefeito de Santa Rita, e quando a gente se prontifica a um trabalho, a um serviço, as pessoas querem conhecer quem é essa pessoa. Então, quem é Luciano Alvino Costa? Rapaz, o Luciano é um cidadão santarritense, é um pai, é um filho, é um esposo, é um amigo. Luciano acaba simples, o Luciano acaba focado, né, que sabe o que quer, sabe onde quer chegar. Luciano é um cara que se orgulha das suas origens, se orgulha das suas tradições, que veste a camisa. Luciano é um cara que sabe onde quer chegar, Alindo, e que não mede esforços para que dentro daquilo que é certo, daquilo que é legal, daquilo que é justo, a gente tente alcançar os nossos objetivos. Luciano acaba simples, pé no chão, é esse que está conversando com você. Luciano, como é que a política partidária entra na sua vida? A política entrou na minha vida alguns anos atrás, quando eu, advogado à época, né, em 2008, aqui na minha cidade peguei um processo diferente. O que é que era diferente? É que em vez de eu defender o interesse de uma pessoa só, eu passei a defender o interesse da coletividade. E isso para mim foi uma mudança de chave profissional e pessoal muito grande. Foi quando eu percebi que através do trabalho social a gente poderia fazer a diferença muito mais do que só trabalhando individualmente. E aí foi quando eu procurei fazer minha segunda especialização em Direito, né? Eu já tinha a primeira especialização, foi quando eu fui fazer a especialização em Direito Eleitoral. E aí fui me apaixonando pela área e fui cada vez mais conhecendo as pessoas e vendo que o caminho de transformação, gostemos ou não, quem gosta de política ou não, mas o caminho de transformação da realidade social e da vida das pessoas é através da política. E aí eu entrei, me filiei em 2011 ao partido PPN, que hoje é Podemos, né? É o mesmo partido, eles mudaram de nome,
mas aí eu entrei na vida política partidária no partido que eu estou hoje. Eu podemos dizer meu único partido durante essa minha jornada. Já dentro dessa sua trajetória política, por que Luciano Alvim quer ser prefeito de Santa Rita? Porque eu acredito que Santa Rita, neste momento que está, precisa de alguém que tenha conhecimento técnico. Santa Rita precisa de alguém que tenha experiência com gestão. Também precisa de alguém que tenha um olhar humanizado, sabe? Alguém que conheça a realidade das pessoas e, acima de tudo, alguém que tenha compromisso com a cidade. Por que você merece ser prefeito de Santa Rita e Biló não? Na verdade, a questão não é a concorrência que eu faço, Arlindo, não é com os adversários diretamente. Eu faço um trabalho voltado para os projetos e propostas. Eu acredito que os projetos que o doutor Luciano tem apresentado para a cidade como plano de desenvolvimento, ele neste momento é o melhor de todos os candidatos que estão postos. E aí, independente do outro adversário que a gente esteja enfrentando, não pelo aspecto de comparação, mas pelo aspecto de melhores projetos e melhores propostas, eu entendo que o doutor Luciano, o seu plano de governo e o seu projeto para a cidade é o melhor nesse momento. Por que o senhor merece ser prefeito de Santa Rita e Nicola não? Pelos mesmos motivos, não tem comparações com nenhum dos outros adversários, né? É o mesmo entendimento. A gente tem que ser propositivo, a gente tem que ser assertivo, a gente tem que pensar na cidade como algo que você quer desenvolver. E dos planos de governos apresentados, a gente andou a cidade inteira, a gente ouviu a cidade de Santa Rita. Então, pelos mesmos motivos ditos ainda há pouco, o plano de governo e o projeto do Dr. Luciano Alvim é melhor para a cidade. Por que o senhor merece ser prefeito de Santa Rita e Jodson não? Jodson e os outros que você disse, é a mesma circunstância, né? Eu entendo que a gente tem um trabalho muito focado e o plano de governo, o projeto, as propostas que nós temos apresentados são o melhor plano de governo e o melhor projeto para a cidade de Santa Rita. Por que você merece ser prefeito de Santa Rita e Nilvan Ferreira não? Aí é um pouco diferente, né? Eu acredito que a principal diferença nesse ponto é que nós, mais do que o projeto de governo, nós conhecemos a realidade do povo, nós sentimos a realidade do povo, nós vivemos essa realidade porque nós somos o povo de Santa Rita, eu sou Santa Rita. Então, nesse aspecto, o meu ponto, além de ter um projeto de governo, um plano de governo, propostas para a cidade melhores do que os outros candidatos, as raízes, a vontade, o desejo de trazer as coisas para a nossa cidade são inegavelmente melhores do que quem veio de fora fazer turismo político na minha cidade, achando que a gente aqui não tem homens e mulheres capazes de gerenciar a nossa cidade. Por que você merece ser prefeito de Santa Rita e Jacques Salvino, seu irmão, não? Pelos mesmos motivos apresentados, com exceção desse último, porque a gente tem melhores propostas, a gente tem melhores projetos, a gente vem trabalhando na cidade, não de uma forma doada por ninguém. A gente tem trabalhado, a gente trabalhou durante anos, como eu lhe contei a história de vida da gente. É uma história de planejamento e de doação para a cidade. Então, eu entendo que Santa Rita precisa de uma pessoa preparada, precisa de uma pessoa capacitada, precisa de uma pessoa que decida por si só, que tenha pensamentos autônomos, que tenha personalidade própria, que saiba o que quer, que tenha definições. E nesse aspecto, além dos planos de governo, o doutor Luciano Alvim sabe o que quer, sabe onde quer chegar, sabe os planos que tem e tem autonomia para decidir as coisas. E a gente precisa de um prefeito que tenha autonomia. Luciano, você foi secretário de Administração e Gestão do atual prefeito Panta e também procurador do município. Como foi a experiência e que legado você, ocupando essas duas pastas, você deixou para Santa Rita? Foram experiências incríveis, né? Experiências extraordinárias, experiências profissionais, que eu digo a você, de crescimento pessoal incomensurável, né? Traz para a gente um desenvolvimento pessoal, profissional, sem precedentes, né? São duas pastas grandes, são duas pastas complexas e são duas pastas distintas, né? Com objetivos e focos distintos. A Secretaria de Administração e Gestão, com o foco na gestão da prefeitura como um todo, do município como um todo,
mas, sobretudo, voltado para a folha de pagamento, né, para a gestão pessoal. E a Procuradoria Jurídica voltada para o aspecto mais técnico do direito, defendendo os direitos, digamos assim, né, defendendo os interesses do município, especificamente da Prefeitura. E aí eu posso dizer para você, trazendo para a Secretaria de Administração, pelo pouco tempo que nós fizemos lá, nós conseguimos desenvolver um trabalho que eu reputo de muita relevância para a cidade e um legado presente até hoje e que vai perdurar por muitos anos. Quando a gente assumiu a Secretaria, além da administração, Santa Rita veio de uma gestão caótica. E eu não estou falando dos gestores, eu estou falando da gestão. De uma gestão caótica, né? A cidade no lixo, a cidade desorganizada administrativamente, desestruturada politicamente, com salários dos servidores atrasados, sem pagamento em dia. Então, a primeira coisa que nós conseguimos fazer foi, nos primeiros 30 dias de gestão, a gente conseguir organizar a casa, organizar a folha de pagamento, fazer a gestão das finanças e colocar o primeiro salário em dia nos primeiros 30 dias. Nós conseguimos também, nos primeiros 7 meses, mantendo os pagamentos em dia, que é mantido até hoje, graças a Deus, nós conseguimos pagar aí 95% mais ou menos do salário atrasado da gestão anterior. Né? Então, nós, com 30 dias, colocamos todos os salários em dia, com 7 meses aproximados de gestão, nós pagamos aí 95% do salário atrasado. E eu vou te contar por curiosidade depois, porque eu estou dizendo 95% e não todo, mas eu deixo para contar depois. E outra coisa que eu tenho certeza que foi uma ação muito benéfica e também é uma questão que também me trouxe uma satisfação pessoal muito plena, foi ter implementado na cidade de Santa Rita como política da cidade e não uma coisa casuística, não uma coisa momentânea, o transporte universitário. O transporte universitário foi uma implementação da Secretaria de Administração, a secretaria que a gente administrava, e nós implementamos o transporte universitário para os estudantes de Santa Rita, que era um anseio meu da minha época de estudante. Né? Quando eu era estudante universitário, eu fiz parte da Associação Universitária Santarritense, e aí uma das demandas, né? Um dos anseios quando eu era universitário era esse transporte, não chegou quando eu fui estudante, né? Terminei o curso, mas graças a Deus, quando estive à frente da Secretaria de Administração, a gente conseguiu implementar isso também com 8 meses de gestão. Então, são 3 coisas que eu reputo muito importantes, né? É um legado muito importante de alguém que ficou pouco tempo à frente dessas secretarias. Na Procuradoria, algo que eu acho muito importante a Procuradoria fez com que a gente colocasse a casa em dia. Mas tem um ponto que eu reputo de fundamental relevância, é que havia também nessa época um acordo judicial em que alguns milhões de reais da Prefeitura de Santa Rita ia ser usado para pagamento de um acordo com o escritório da advocacia. E naquela época nós entendemos, a Procuradoria do município, eu como procurador do município, fazendo análise técnica do caso, entendeu que aqueles recursos eles deveriam permanecer nos cofres públicos e aí ajudar a saldar as dívidas, uma delas a que a gente estava falando ainda há pouco. Então, nós entramos no processo judicial, explicamos ao magistrado da época a importância desses recursos para quitar as demandas e as despesas que a prefeitura tem acumulado ao longo dos anos, e o magistrado conseguiu, acatou o nosso pedido, né, como advogado, a gente peticionou, e aí eles entenderam que esse recurso deveria permanecer nos cofres públicos. Então, isso para mim é muito importante. São coisas que eu me alegro muito, me deixa muito feliz ter participado disso, ter conseguido produzir essas coisas no tempo que fiquei. Luciano, ao participar da administração Panta, acredito que você gozava de total confiança nele. Em Santa Rita, durante um longo período, se achava que você seria a pessoa ungida a candidato da situação. No caso, o candidato do atual prefeito Panta. Isso não ocorreu. Ao não ocorrer, você faz uma live visivelmente magoado, mas você não diz o motivo. Quem lhe traiu e deixa de transparecer que havia um acordo? Qual era esse acordo e quem lhe traiu? Panta ou seu irmão? O acordo político que a gente tinha era de, em 2024, a gente ser pré-candidatos a prefeito de Santa Rita com o apoio das pessoas que nós já havíamos apoiado, né?
Então, a gente continuou a campanha, fizemos a caminhada, seguimos na pré-campanha aí 2021, 22, 23, 24. E a frustração que a gente teve foi ao ver as pessoas que haviam concordado, que haviam assumido esse compromisso conosco, eles não acompanharem isso quando chegou em 2024. Então, os acordos políticos que a gente tinha feito com as pessoas que você já citou eram para a gente ter esse apoio agora. Infelizmente, as pessoas mudaram de entendimento, mas nós já tínhamos compromissos assumidos, nós já tínhamos andado a cidade, né? Nós já tínhamos iniciado nossa pré-campanha, e aí, com muita fé em Deus, com muito discernimento e com muita ajuda de todo mundo, a gente se acalmou, acalmou o coração, vimos o que estava sendo posto, vimos o que estava sendo proposto para a cidade, e aí, vendo as propostas que se apresentavam, e a gente volta para as suas primeiras perguntas hoje, a gente percebeu que as nossas propostas elas continuavam sendo as melhores para a cidade. E com esse objetivo, com essa missão, com essa certeza, foi que a gente manteve nossa pré-candidatura quando fiz a live, segui a minha caminhada até aqui com as circunstâncias que a gente tinha e acreditando que o projeto nosso apresenta as melhores propostas para a nossa cidade, nós mantivemos nossa pré-candidatura e hoje somos candidatos a prefeito da cidade de Santa Rita. Então, tanto o Panta como o Jacques Salvino é que rompe esse acordo. As pessoas que deveriam ter seguido, Arlindo, são as que você menciona. Em 2016 a gente apoiou a candidatura a prefeito, em 2020 a gente apoiou a candidatura para vereador com compromissos. O compromisso que a gente tinha, a gente sempre manteve, que é uma coisa que a gente aqui, que o doutor Luciano tem, que o Luciano tem, de ser muito pé no chão e de seguir as coisas que combinam. E isso não foi diferente, eu mantive minha posição e mantenho ela até agora como candidato, Ô, né, agora. Luciano, o seu som está saindo baixo. Ainda desculpa, porque eu tô com o microfone vou tentar aproximar mais o meu celular, eu tô com o microfone do celular, o ambiente. Tá ouvindo agora? Está baixo, dá para escutar, mas está baixo. Eu peço que as pessoas que estão nos assistindo ver como é que está o meu som e o som também do Luciano. Dá um retorno aqui para mim aqui. Vou tentar Eu escuto falar, você. vou tentar falar mais alto. Talvez seja, se você me ouve, o pessoal veja aí o que é que está acontecendo. Estamos aqui. Dentro dessa, eu diria, o pessoal está dizendo ainda que o seu som está muito baixo, está muito Tá baixo. vendo? Eu estou tentando, vou falar mais alto para ver se todo mundo escuta. Veja aí, se melhorou. Continua baixo, eu acho. Não dá para entender o que você está falando, não. Acho que tá com algum probleminha. Não sei o que é que eu consigo fazer. Melhorou? Salatiel, vai dar um retorno. Vou tentar falar mais alto, pessoal, para que vocês escutem. Eu acho que se eu aproximar mais o celular, fica muito ruim, fica muito próximo, né? Estão me ouvindo? Continua dizendo aqui que está baixo o seu som. Não sei dizer porquê. Eu confesso a vocês que eu não sei explicar. Estão me ouvindo agora? Eu escuto você. Eu escuto você. O pessoal, por favor, apenas o meu, o som de Luciano e o meu também está baixo, ou só o dele. Será que eu preciso sair e entrar novamente? Não sei. Faça isso, você sai, aí eu adiciono você novamente. Tá, Pode ser. tá. Vou sair e vou entrar. Ok. A gente tá com um probleminha com o som do candidato, a gente vai adicionar ele novamente para ver se melhora o som. Obrigado, Júnior. O meu som está baixo, eu acho que é só do meu convidado que está baixo. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando e esse feedback a respeito do som. Vamos ver se dá certo agora. Minha conversa hoje é com o candidato a prefeito de Santa Rita, Luciano Alvino. Ele que é candidato pelo Podemos. Mandar um abraço para a Júnior novamente.
para José Milton, meu amigo de profissão, que também é professor de geografia. Me escuta agora? Estou ouvindo. Vocês me ouvem? Fala aí novamente, o som sumiu. Tá Vocês me... me ouvem? Não, o som sumiu, seu som sumiu. Tá ouvindo? Tá sumido, seu som, totalmente. Deixa eu ver aqui. Consegue ouvir agora? O pessoal tá escutando a gente, mas eu aqui não escuto você. E agora? Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Ou não? Não escuto. Tá, deixa eu trocar de aqui. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Como tá esse Bluetooth aqui? Vai ficar esse aqui. Não sei conectar outro. O pessoal disse que escuta nós dois, mas eu aqui não estou escutando agora você. E agora, escuta? Consegue me ouvir, Aline? Tá mudo para mim. E o pessoal escuta? Pessoal, Sai novamente e entra de novo. vocês estão escutando a gente, não? Então tá, vou sair. Agora, eu aqui não estava escutando agora o meu convidado. Salatel, mas eu aqui não estou escutando ele. Agora passou a não escutá-lo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Mudei aqui. Estão me ouvindo? E o pessoal está ouvindo? O pessoal está ouvindo os dois, estão ouvindo a gente bem agora? Tá, agora sim, agora está ouvindo. Vamos lá. Pedimos desculpa ao pessoal e agora vamos continuar. Desculpe aí, pessoal. Luciano, você já falou da questão da traição, que você não quis citar os nomes, mas ficou claro que foi tanto o Jacques Alvim, seu irmão, como seu primo, o prefeito Panta. Luciano, até o momento dessa não sua escolha como candidato à situação, você ficava em silêncio, você ficava em silêncio. Após essa não sua escolha, você passou a fazer críticas à administração Panta. Por quê? Quem mudou? Você ou a administração Panta? Na verdade, Alindo, eu não tô fazendo críticas à gestão de ninguém. Eu iniciei a campanha, a pré-campanha, e a nossa campanha ela foi programada da seguinte maneira: a gente quis construir um plano de governo que atendesse às necessidades do povo agora. Então, nós iniciamos uma série de reuniões plenárias com todos os bairros da cidade. E as coisas que eu trago na minha fala agora não são um reflexo da gestão de quem quer que seja, mas sim daquilo que eu estou ouvindo nas ruas, nessas reuniões que a gente está caminhando. E eu sigo nas caminhadas, né? Inclusive hoje, por exemplo, nós estivemos no bairro Vidal de Negreiros, nós estivemos em Tiberi Fábrica, ontem nós estivemos ouvindo as pessoas do Paulo VI. Então, a gente construiu um plano de governo, vendo a realidade atual, com um projeto de futuro. Doutor Luciano é candidato a prefeito para 2025 e 2028, não para 21, 22 ou 24. Isso aí ficou no passado. Quem fez e teve a oportunidade de fazer, fez o que fez. E a eleição agora é para a gente discutir quem vai administrar a cidade 25 e 28.
Então, o meu olhar não fica preso no passado, não. O que deu para ser feito foi feito, certo, ruim, bom. Isso aí, cada um tem as suas responsabilidades. O nosso projeto e as nossas propostas são olhando para o futuro de Santa Rita. Você disse que não fez crítica, não faz críticas à administração, ou não fulaniza, mas no de frente com Coxinha você faz uma ressalva quanto à grande quantidade de forasteiros na administração Panta. Isso eu acredito isso é uma crítica. Mas você também fez parte dessa administração enquanto tinha muitos forasteiros. Por que o silêncio naquela época e só agora o senhor fala? Porque quando eu fui secretário, 90% dos secretários eram de Santa Rita. Mas tinha forasteiros. Tinha, mas eu não era o prefeito, era? Como? Eu não era o prefeito. Então, assim, o que a gente tem que pensar, Arlindo, de novo eu vou repetir, é o que a gente tem que pensar no futuro. Né? A gestão do doutor Luciano é a gestão do doutor Luciano. O mandato do doutor Luciano será a maneira que o doutor Luciano pensa. Você não pensa igual a mim, eu não penso igual a você. Então, as minhas propostas hoje são para aquilo que eu acredito, são para aquilo que eu defendo. Naquela posição que eu estava como secretário, eu fiz as coisas que eu acabei dizendo no seu programa, que era aquilo que eu acreditava e aquilo que eu defendia, e aquilo que eu defendo. Então, a minha posição ela é muito simples, ela é muito tranquila. Né? Eu vi a população, vi quais são os anseios dela, e como pré-candidato do futuro, eu tenho que reconhecer o que está acontecendo agora. Se você me perguntar, assim como o Coxinha me perguntou, como o professor Ito me perguntou, se existem erros e acertos, existem erros e acertos em tudo que a gente faz, somos seres humanos. Mas o projeto e as propostas de agência são para 2025. 28, né? 25, 28. Ô, Luciano, todos os candidatos, com exceção o candidato da situação, fazem críticas à ANE, que é a Companhia de Abastecimento de Água aqui do município. Qual será a sua relação com a ANE, caso seja eleito? A ANE, para nós que somos santarritenses, nós sabemos que a ANE não é céu de brigadeiro, assim como a Cajepa também não era. Né? Então, chegar agora e vir demonizar a ANE como se a empresa que a gente tivesse era algo sensacional, é no mínimo hipocrisia. Eu sou santarritense e as angústias que eu vivo hoje em casa, eu estou em casa agora, aqui no centro da cidade, está faltando água. Mas isso não quer dizer que era ruim. Mas especificamente falando do que você está perguntando, é muito simples. Assim, eu vejo as coisas com muita racionalidade. E a gente precisa também ter muita responsabilidade em gestão das coisas. Nós temos uma empresa que participou de um processo licitatório e adquiriu a concessão do uso da água e do saneamento aqui na cidade. Para isso ela pagou. Existe um contrato. Jogar palavras ao vento, dizer que eu vou simplesmente rasgar esses contratos, fazer de conta que nada está acontecendo, não é da minha natureza, porque eu não vou ficar fazendo promessas vazias. O que nós temos que fazer, então, para tentar dirimir, resolver e tentar solucionar esses problemas com a empresa que a gente tem, é usar uma coisa que Santa Rita tem, chamada agência reguladora. Eu estive no programa da Tabajara, na rádio Tabajara, no início da semana, e eu sou o único candidato a prefeito que toca nessa tecla. Santa Rita tem uma agência reguladora que o seu papel é fiscalizar se a empresa concessionária ela está cumprindo com os seus deveres contratuais. E o que é que a gente tem que fazer de forma muito correta, de forma muito inteligente, pensando como cidadão santarritense? Usar os instrumentos legais para fazer com que a ANE cumpra os seus deveres obrigacionais. Mas, Luciano, e se ela não cumprir? Multa. E aí você faz caixa para a prefeitura e usa o próprio recurso da ANE para, se você um dia quiser além de penalizá-la, quiser tirá-la. E aí você tira. Mas você primeiro prepara a cidade para uma mudança dessa. A gente não pode ter uma descontinuidade no serviço de abastecimento de água pelo bel prazer do prefeito de plantão. A gente tem que entender que a cidade ela tem que seguir uma linha de desenvolvimento e um progresso. A Cajepa era boa? Não era. A ANE está boa? Não. A gente vai simplesmente rasgar contrato. Quando alguém diz que vai rasgar contrato, além eu sou advogado e entendo muito bem disso, sabe quem é que vai pagar a empresa? Nós, santarritenses. Então, ela não cumpre conosco, eu rasgo um contrato e eu ainda fico devendo a ela? Não, com o doutor Luciano, não. A gente vai usar a agência reguladora, tentar fazer com que a ANE cumpra as suas obrigações
contratuais, aplicar multas dentro da lei para que ela cumpra suas obrigações e aí, se for o caso, dentro das situações das circunstâncias legais, fazer a rescisão da concessão por nova modalidade. Tá? Agora, tem uma coisa muito importante que a gente tem que fazer junto a isso, é fazer a revisão dos reajustes. Os reajustes anuais, quais foram as porcentagens? Quais foram os critérios utilizados? Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu não sei responder, mas eu vou perguntar. Se alguém aí estiver assistindo a gente, me diga. Alguém sabe aqui em Santa Rita onde é a sede dessa agência reguladora? Alguém sabe quem é o superintendente dessa agência reguladora que tem mandato de 4 anos, que depois o prefeito bota nem o prefeito aqui? Alguém sabe onde é? Não. Eu não sei. Então a gente precisa ter responsabilidade, atacar o problema de frente, não com palavras vazias de vou fazer, vou acontecer de forma milagrosa ou de forma só para que você consiga que as pessoas votem em você. Eu não vou fazer isso, Aline. Eu estou dizendo o que eu acredito, então a gente vai usar a agência reguladora para fazer com que o sistema de água e de abastecimento de Santa Rita efetivamente funcione, aplicando multas às empresas se ela não cumprir e fazendo a revisão desses reajustes que a gente sabe como aconteceu. Luciano, agora vamos para um tema que eu tenho um carinho muito especial, que eu sou professor, né? E eu também assisti em sua live, você disse que lecionou, sua mãe é professora, que é a educação. A educação de Santa Rita, ela não tem melhorado seus índices educacionais. Ela não tem atingido as metas. Eu, por exemplo, eu cobrei várias vezes aqui dessa administração, intérprete de Libras para um determinado aluno que ele não tinha. Então, ele vai terminar ele terminou o ensino fundamental, que foi o ano passado, praticamente passando sem ter nenhum conhecimento com sua aprendizagem deficitária. Qual é qual a revolução que o seu governo fará, caso eleito, para que Santa Rita melhore o índice educacional? Até porque nós sabemos que é a educação que vai fazer com que a sociedade se transforme e assim se desenvolva. Além de falar da educação, para mim é falar do tema um dos temas mais importantes, né? Eu sou advogado porque teve a educação, na verdade. Eu sou médico Sim. porque tive a educação. Então tudo passa pelo professor. E numa das oportunidades, se você olhar o meu plano de governo, quem quiser assistir, quem quiser verificar o meu plano de governo, está lá registrado no Tribunal Superior Eleitoral, né, lá no registro de candidatura. Nós deixamos muito claro o nosso compromisso com a valorização dos professores. Lá nós colocamos o respeito ao piso nacional da educação e do PCCR das categorias. Então, não existe educação sem professor e não existe a educação de qualidade sem profissionais motivados. Isso aí se aplica tanto à saúde, à educação, à infraestrutura, seja qualquer área for. Eu ter passado na Secretaria de Administração e Gestão me fez amadurecer muito e perceber a importância do servidor público para o desenvolvimento da gestão pública, né? Quando eu fui secretário de Administração, Aline, eu não vou dizer todos não, que eu posso pecar por algum excesso, mas quase todos os servidores efetivos da pasta que eu assumi permaneceram trabalhando comigo. Tanto que mesmo quando eu deixei de estar lá, a secretaria continuou olhando. A secretaria continuou funcionando. Você está falando de educação, outro ponto importante, você acabou de citar um exemplo. Se Aline, vocês que estão assistindo essa live, vocês entrarem aí no meu Instagram e vocês virem um comício que eu fiz 2 dias atrás. Além eu fiz eu vou dizer, foi o primeiro comício de Santa Rita para surdos. Então, isso me emociona enquanto ser humano, sabe? Isso me emociona enquanto cidadão, isso me emociona enquanto pessoa. Porque você tem que abrir a porta, você tem que abrir as portas do seu olhar e do seu coração para entender quais são as necessidades das pessoas. Veja, talvez no próximo podcast alguém me diga assim, mas doutor Luciano, lá em Arlindo você estava criticando a gestão. Eu não estou criticando a gestão, eu estou dizendo uma realidade que eu ouvi junto do pessoal. Precisa de intérpretes de Libras nas escolas. Precisa de intérprete de Libras num lugar simples, por exemplo. A gente não tem um posto de saúde, uma unidade básica de saúde. E foi um relato de um surdo lá nesse comício, né? Não tinha uma pessoa capacitada para entender a demanda dele. Então, são coisas singelas. Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo criar espaços gigantescos, né? São promessas miraculosas, milaborantes.
verdadeiros vendedores de sonhos e de ilusões que chegam e dizem que vão fazer acontecer, revolucionar tudo. Eu não estou dizendo que eu vou revolucionar, mas eu estou garantindo, como proposta de governo, que essas coisas que você acabou de citar, que a gente tem o intérprete de Libra na educação, por exemplo, eles vão estar lá, assim como os cuidadores dos autistas. E aí um assunto puxa o outro, né? A gente fala em cuidadores de autista. Numa das nossas reuniões lá em Marcos Moura, eu fui perguntado, tudo bem, doutor Luciano, você está falando dos autistas. E das mães dos autistas? E das mães atípicas? Qual é o seu olhar? Né? Isso pega a gente de surpresa, isso chama para a gente uma responsabilidade que me agrada muito, porque a gente vê que o plano não está acabado. O plano de governo é construído a cada dia, a cada visita, a cada reunião. Então, para a educação, a gente já disse três coisas, né, que é a valorização dos servidores. A gente tem que ter, não existe educação sem professor valorizado, colocar os intérpretes de livros nas escolas, colocar os cuidadores para cuidar das nossas crianças. Dentro da educação, eu vou abordar alguns pontos com o senhor. O senhor pensa em ampliar o percentual de investimento na educação? Qual será a sua relação, o que o senhor pensa em relação à escola cívico-militar e a questão de escola integral para os alunos do ensino fundamental? O que é curioso, né? Porque assim, veja que os temas eles são muito palpitantes e são muito fortes. Mas quando você fala em escola cívico-militar, é o rótulo ou é a maneira que ela funciona? A minha crítica é em tratar a educação de forma diferenciada. Porque o mesmo investimento que deveria ter na escola cívico-militar, deveria ter na escola lá da zona rural. Então, eu quero saber se realmente Perfeito, o mesmo perfeito. investimento será com a sua relação, se vai ser todas tratadas iguais. É isso, é isso. Na verdade, Pagamento, atendimento. é isso que eu disse, é por isso que eu te fiz essa pergunta. É só o rótulo que importa? Não, você está me dizendo que é muito, mas é isso, e é exatamente assim que eu penso. Se você disser a mim que vamos manter a escola cívico-militar porque vai ter fardamento, vamos, porque tem que ter fardamento em todas as escolas. Se você acha que eu vou manter a escola cívico-militar porque ela vai ter horário, porque a gente vai valorizar os professores que estão lá, sim, porque aí isso tem que ser valorizado em todas as escolas. Então, muito mais do que o rótulo, do que o nome escola cívico-militar, a gente tem que ter um programa do governo para a educação como um todo. Então, a gente tem que valorizar os profissionais de qualquer escola, independente do rótulo que você queira dar. A merenda tem que ser de qualidade em todas as escolas, independente do rótulo que você queira dar. E além das escolas, em tempo integral, a nossa proposta é a gente ampliar as vagas de creche e colocar as creches em tempo integral. E em relação ao aumento do percentual do Sim, investimento, o aumento do percentual de investimento, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque a administração, elas são vários setores, né? Você tem sim. que pensar na educação, mas você tem que pensar na saúde. E a gente tem um orçamento de 100%. Então, se eu disser, eu vou aumentar o percentual da educação de 25 para 50, beleza. E a gente faz o que com da educação, com da saúde? E a gente faz o que com da cultura? Então, o orçamento brasileiro ele é muito engessado, né? Então, a gente tem 25% obrigatório para a educação, 15% obrigatório para a saúde, que já dá 40% do nosso orçamento. O que a gente tem que pensar é em maneiras de gerir o recurso público. Então, a gente tem que implementar ferramentas de gestão, modernizando a gestão e modernizando as ferramentas de gestão. Então, a gente pode colocar processos informatizados, isso já é uma ferramenta de gestão que causa economia. A gente pode pensar na questão da merenda escolar. Eu acho o modal do governo do Estado muito interessante. Por exemplo, as escolas elas fazem a aquisição das suas merendas, né? Sim. Isso faz com que você aproxime a escola, né, do setor produtivo do bairro, porque você pode comprar no bairro. Então, isso também é uma proposta nossa, que a gente faça essa descentralização da aquisição das merendas, claro, tendo um pensamento racional e organizado, o pensamento do nutricionista, por exemplo, tendo um papel em todas elas, mas a gente descentralizar isso para que você consiga aproximar a comunidade acadêmica, digamos assim, da própria escola e também a gente aproximar a escola da aquisição dos recursos da merenda no bairro, no comércio do bairro. Então a gente fomenta aí a educação, a gente melhora a qualidade da merenda e a gente faz aí o fomento do emprego e renda, fomentando o investimento, né, na própria cidade. Mandar um abraço para o Whindersson Filho, que ele que é um analista político aqui de Santa Rita,
e parceiro aqui do meu projeto, tanto do Live Entrevista como do canal Cipoada Nordestina. Abraço, Idris. Se me permite mandar um abraço também para Indres. Indres, se assistiu também lá em Professor Hilton, eu também mandei um abraço para ele dizendo que gostaria de participar de um bate-papo com ele também. Luciano, você já falou um pouco aí, e você já foi também secretário de administração. Mas como prefeito, qual o grande choque mesmo que você dará na gestão pública, para ser uma gestão eficiente e austera? A gente tem que pensar no que eu já disse outras vezes. Eu acredito que a gente tem que fazer com que Santa Rita seja gerida pelos santarritenses, e isso faz com que a gente aproxime a população da administração. Eu acho que isso é o grande boom, acho que isso é o grande diferencial. É a gente humanizar a administração, é aproximar a administração da população, movimentando assim, criando ferramentas de transparência, né, melhorando as ferramentas de transparência, mas aproximando a gestão. Então, eu acho que todas as ações, ou a maioria delas, de desenvolvimento da cidade tem que ser compartilhadas com a população. Então, hoje, o orçamento, vou chamar de orçamento popular, digamos assim, a construção de orçamento, manter essas plenárias junto da população, ouvindo o que a população quer e precisa, esse vai ser um grande diferencial, talvez o maior diferencial da nossa gestão. Ouvir o povo. Luciano, lá no seu plano de governo, o senhor disse que os cargos públicos municipais serão destinados prioritariamente aos santarritenses. Explique de que forma será isso? São os cargos comissionados? Sim, é óbvio, Aline, que não tem como a gente criar segregação nos concursos públicos. Sim. Né? O concurso público aí é um mérito, né, que eu também valorizo, admiro e já fui servidor público federal, por exemplo, né, quando passei de concurso público para o IBGE, ainda com 18 anos de idade, e então eu valorizo muito isso. Acho que essa é a melhor maneira de ingresso para quem quer seguir a carreira do serviço público. Mas nós temos aí ferramentas de promoção da inclusão social através do município, né? Então, eu penso da seguinte forma: a gente cria cursos profissionalizantes para capacitar os nossos jovens, né, os nossos adolescentes. A gente abre as portas da prefeitura para receber esses estudantes como estágio, e aí aqueles que são dos cursos que a gente, enquanto gestão, puder promover, e outros que as pessoas façam. Então, a gente dá espaço para as pessoas estagiarem. A gente pode criar o programa do primeiro emprego dentro da gestão. De que maneira? Criando oportunidades para que essas pessoas que estagiaram continuem na gestão. Porque nós temos contratos temporários, então a gente pode criar o programa de primeiro emprego nesse espaço, né? Nós temos espaço para isso dentro da gestão. E aí a gente qualifica, né? A gente capacita, a gente dá estágio, a gente dá o primeiro emprego, e você sai para o mercado de trabalho. Isso cria um ciclo virtuoso, né? A gente consegue qualificar, dar o treinamento através dos estágios e preparar através do primeiro emprego, e aí você sai para o mercado de trabalho com a experiência necessária, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Que às vezes, depois que me formei médico, a minha maior dificuldade foi realmente o primeiro emprego. Então isso permanece. A gente tem que ter mecanismos e ferramentas de ajudar a nossa população a superar. E isso é o que eu estou dizendo, né? Você consegue fazer com que os santarritenses participem da administração. Lembrando as pessoas que essa nossa conversa ela fica aqui, tanto aqui no meu Instagram, como ela também é colocada lá no canal Cipoada Nordestina. Já pedi nas pessoas que não são inscritas lá no canal, vão lá, que além das entrevistas políticas, também tem bastante cultura nordestina, tem os potenciais naturais do Nordeste. Aí quando eu viajo, eu coloco no canal Cipoada Nordestina. Então o pessoal, se quiser se inscrever, quiser algo nordestino mesmo, vai lá no canal Cipoada Nordestina e se inscreve. Luciano, vamos para um pouquinho agora, vamos para o tema segurança pública. O próximo prefeito ele vai lidar com a guarda municipal. Lá no seu plano de governo tem dois itens. A tecnologia na segurança ela ficou mais clara para mim, que é a utilização de câmeras para monitorar. Mas tem um item lá que eu não compreendi bem, quero que você explique, é o que você chama lá de guarda civil comunitária. Me explica como vai se dar essa questão da guarda municipal, que você chama lá de guarda civil comunitária. Explica direitinho aqui para os santarritenses.
Na verdade, Arlindo, são funções diferentes que podem ser desenvolvidas pelo mesmo corpo técnico, né? Porque digamos assim, a maneira mais primitiva de a gente pensar na guarda municipal é aquela que vai cuidar apenas dos espaços públicos, dos prédios públicos, sem envolvimento com a comunidade. Então, esses dois pontos, eles ampliam esse aspecto. Então, é possível que a Guarda Municipal ela não só crie especificamente isoladamente de prédio público, mas que consiga também ajudar a sociedade nessa questão da segurança pública. Por isso que a gente fala de ser ela integrada à comunidade. Então, são dois aspectos para a mesma coisa que é a segurança pública, que é o que compete ao município, né? A gente não tem poder de polícia militar, né? Polícia militar nem polícia civil, né? Uma circunstância, uma situação diferente das competências do Estado. Mas aí a gente pegar a mesma coisa e ampliar o leque de competências de atribuição, mas mantendo a competência legal do município. Na questão da infraestrutura aqui, a oposição ela faz severas críticas à atual gestão na péssima qualidade das obras feitas. Você concorda com que as obras aqui em Santa Rita elas são mal feitas? E o que você pensa de infraestrutura para melhorar a infraestrutura de Santa Rita? Além do existem, eu posso dizer a você como um morador, né? Como um morador, a gente percebe que algumas obras realmente deixam a desejar. Agora, eu não tenho conhecimento técnico para dizer se há Sim. aí alguma incompetência ou inaptidão na realização das obras. Nisso eu confesso a você que eu não sei dizer a você de forma técnica se há uma incongruência entre as obras, os critérios técnicos para a realização de obras. Mas naquilo que a gente, como usuário, como pessoa, como cidadão santarritense, percebe, há algumas coisas que poderiam ter sido feitas ou que parecem que poderiam ter sido feitas de melhor forma. Mas eu não vou ser um crítico daquilo que eu não entendo. Então, quando eu digo a você que a gente tem que ter secretários e pessoas conosco que sejam competentes, é porque uma prefeitura ela tem vários viés, né? São várias competências, várias atribuições. Então, a gente tem que ter pessoas competentes ao nosso lado. Luciano, na administração pública, a cultura, o esporte e o turismo estão na mesma parte do grupo secretário. Caso você seja eleito, você manterá essa estrutura ou você vai desmembrar essas partes para novas secretarias para elas terem autonomias? No nosso plano de governo, a gente deixa aí bem claro, por exemplo, que a Secretaria de Esporte ela vai ganhar uma pasta especial. E, de novo, isso não é algo que vem da cabeça do Luciano, não. Né? Foi caminhando pelas ruas, foi ouvindo a população, foi ouvindo as pessoas que são ligadas à cultura, as pessoas que são ligadas ao esporte e ouvindo as pessoas que são ligadas ao turismo, que disseram, ó, acaba que, a depender do viés ou do gostar daquele que está na frente da pasta, uma dessas coisas que são importantes, cultura, esporte, lazer, turismo, uma delas acaba sendo prioridade dentro da pasta. Então, qual foi a sugestão que a gente construiu ouvindo a população? Vamos tentar organizar as coisas, vamos organizar as coisas de forma que tudo seja dado a sua devida importância. Então, assim, nós desenhamos que a Secretaria de Esporte, por exemplo, ela deve ser desmembrada da Secretaria de Cultura para que a gente resgate o esporte aqui e dê condições à população de Santa Rita de desenvolvimento do esporte. E digo a você, Além, é muito importante, é muito interessante quando você começa a andar pela cidade. Porque você vê que existem muitos núcleos, digamos, vou chamar de núcleos assim, mas existe uma demanda reprimida pelo esporte, eu estou falando. Né? Existem escolas de vôlei, como a que é desenvolvida no bairro do Açude, eu gosto muito de frisar com eles como exemplo, que precisam de espaço. Então, a gente pretende separar essas pastas para que a gente dê o devido valor e importância que cada uma delas merece. Dentro dessa separação, vamos elencar por parte. Esporte. O que o Luciano pensa para o nosso esporte? Você já deu um spoilerzinho, mas gostaria que você se aprofundasse mais um pouquinho sobre a questão do esporte aqui em Santa Rita. O esporte em Santa Rita, a gente não pode fugir, ter a ideia de que a gente consegue profissionalizar e ter um esporte profissional. Isso aí a gente já consegue entender ouvindo as próprias pessoas que praticam o esporte. Mas a gente precisa revitalizar os nossos campos públicos e nossos espaços públicos. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas a gente precisa também criar nos espaços públicos locais para práticas de outras modalidades esportivas.
Por quê? Porque a gente vê que existem espaços públicos que precisam ser restaurados e revitalizados, mas que são muito ligados ao futebol. Então a gente precisa ter outras arenas, outros espaços, como por exemplo os que tem no açude atualmente, que é possível fazer a prática do vôlei, por exemplo, né? Então a gente precisa ter espaços como esse, a gente precisa ter espaços para que as pessoas possam desenvolver suas artes marciais. Lá no bairro Popular nós temos uma associação, nós não, né? Tem uma associação no bairro Popular que desenvolve, por exemplo, a capoeira. Então a gente tem que desenvolver espaços públicos para que a prática esportiva ela possa se desenvolver. Cuidar e restaurar o que já tem e construir espaços para as modalidades que existem na nossa cidade, mas que precisam dessa atenção especial. Santa Rita, ela pulsa cultura, ela é de uma riqueza cultural enorme. Porém, eu observo que nos últimos anos, a parte cultural de Santa Rita, ela inexiste. O que o governo de Luciano Alvino tem para fazer com que Santa Rita pulse cultura, que as pessoas vivenciem cultura, pratiquem cultura? Viu, Arlindo, como até você perguntando, viu como é difícil a gente falar sobre o futuro sem que algum ou outro ache que a gente está criticando. Você não está criticando o que tem, você só está contando a gente aqui nesse bate-papo qual é a realidade. Então, quando eu digo a você que os meus projetos são para mudar a realidade, não é com um olhar crítico para quem quer que seja, não porque a gente tenha algum receio de criticar, não, é porque só não é o nosso perfil. A gente está aqui para olhar para o futuro. E aí você percebe o seguinte, uma das maiores riquezas que eu consegui de crescimento pessoal nessa pré-campanha, durante essa campanha, foi justamente me aproximar de forma muito, muito íntima dos setores culturais. Para eu dar para você como exemplo, nós participamos de um ensaio, né? De uma tribo indígena no bairro Popular, né? E essa tribo indígena, ela, por exemplo, ela se apresenta no Carnaval de João Pessoa, porque a gente aqui não está dando o devido cuidado. Então, o que eu acho é que a gente tem que aproximar a gestão da população, mas nesse aspecto cultural a gente tem que aproximar através do terceiro setor. Nós temos ONGs, nós temos associações, nós temos as quadrilhas juninas, né? Nós temos a tribo indígena que está lá no bairro Popular. Então, a gente tem que aproximar, a gente tem que dar condições a esses centros culturais que já existem de serem vistos. E aí a gente fomenta a cultura santarritense e desenvolve o turismo através da cultura santarritense. Eu não estou dizendo que a gente não traga outras manifestações culturais, são importantes. Mas a gente valoriza a nossa e a gente fomenta a nossa, então a gente desenvolve cultura, desenvolve turismo. Já falando em turismo, eu já vou emendar isso. Como o seu governo vai explorar o grande potencial turístico que nós temos? Forte Velho, cavernas, a parte das igrejas. Como é que o seu governo vai explorar essas potencialidades que também eu vejo, na verdade, morta, sem essas explorações efetivamente? Além, nós tentamos, nós conversamos com atores e ativistas de turismo, né? Nós temos uma pessoa que ao longo de nossa caminhada, vou citar o nome dele aqui, mas é um empresário da cidade que trabalha com turismo, e a gente foi montando as nossas propostas ouvindo a população. Então, por exemplo, nós temos lá em Livramento, né, a Lagoa Azul, não sei se você já conheceu, Sim. mas é um lugar fantástico, belíssimo. Então, a gente tem que criar infraestrutura para que esses locais consigam ser visitados, né? E através da Secretaria de Turismo, a gente tem que, e até da Secretaria de Comunicação, criar programas de divulgação dessas belezas naturais. Então, a gente, não só as naturais, né? A gente tem as culturais, a gente tem os rios, a gente tem as grutas, a gente tem as cavernas. Então, a gente tem que criar a infraestrutura para que esses locais sejam acessados. E, claro, é algo que a gente precisa começar. Não, você não vai dizer aqui que a gente consegue resolver um problema centenário com apenas uma gestão, mas a gente tem que ter a coragem de enfrentar. Então, a gente tem que criar condições de acesso a esses locais e criar condições de divulgação disso, porque a atração turística é isso, né? A gente ter a estrutura, a gente ter o ponto turístico e a gente fazer a divulgação, e a gente pode fazer isso através da Secretaria de Turismo e também usando a Secretaria de Comunicação do município. Luciano, Santa Rita faz parte da região metropolitana aqui de João Pessoa, e como as duas regiões metropolitanas,
as cidades fica à mercê da grande cidade, né, da cidade que polariza. No entanto, aí Santa Rita passa a ser uma cidade dormitório. Grande parte da população dos trabalhos de Santa Rita trabalham fora. Para mudar essa realidade, você precisa gerar emprego e renda. Sim. Como o seu governo vai fazer gerar esse emprego e renda, para mudar essa realidade de Santa Rita e deixar de ser uma cidade dormitório? Essa proximidade da capital será sempre um problema para a gente, porque a força de atração, digamos assim, Sim, né, da capital, ela vai ser ao longo da história muito mais forte do que o desenvolvimento daqui. Mas eu já disse a você uma maneira, né? Se nós abrirmos as portas do mercado de trabalho que o município já tem para a nossa própria população, a gente já faz com que as pessoas que vão para fora, gastar fora, elas passem a circular e o dinheiro circular aqui dentro. Então você já está gerando renda. Quando a gente, o município de Santa Rita, eu salvo engano, ele é, se não o maior, mas ele é um dos maiores empregadores na nossa cidade, né? Então, a gente conseguindo fazer com que a gente receba a população santaritense nos mais altos cargos, veja que eu estou falando desde secretário, ou a partir de secretário para baixo, a gente vai fazer com que os recursos e as riquezas de Santa Rita elas sejam geradas aqui e elas circulem aqui dentro. À medida que você faz com que a geração de riqueza circule dentro da cidade, você vira atrativo para os investimentos. O serviço público, a gestão pública não consegue resolver todos os problemas. Então a gente tem que criar um polo de atrativo, né? Um polo de investimento para a gente aqui. Tem duas outras coisas que eu acho muito importantes. Uma, a gente pega o gancho no turismo, né? Nessa região que a gente estava falando agora, lá da Lagoa Azul e Livramento, por exemplo, está sendo construída uma ponte que liga Cabedelo a Santa Rita. Então lá a gente tem que pegar esse momento, tem que pegar esse time e criar lá polos de desenvolvimento turístico. É uma região linda de investimentos. Lá tem um aeroclube. Nessa região tem um aeroclube. Nessa região vai ter uma ponte. Então a gente tem que ter a coragem de criar naquela região polos de desenvolvimento. Criar polos de desenvolvimento, se tiver espaço público lá, tendo espaço público lá, a gente cria lá mecanismos para atração de empresas. O que é que as empresas gostariam? Espaço. A gente faz a concessão do espaço. Manda para a Câmara aprovando, faz a concessão do espaço com condições. Ó, vocês vão ter que gerar emprego e renda para a população de Santa Rita. Então, há a possibilidade de a gente fazer isso. Se a gente for para o outro lado, para o outro extremo da cidade, Odilândia, Cisterolândia, a estrada está passando por lá, é outro polo de desenvolvimento. Como é que a gente pode atrair lá? Santa Rita é pungente na agroindústria. Então, se você vai para essa região que eu vou chamar de agroindústria da parte sul de Santa Rita, você também pode trazer atrativos e fomentar atrativos para as empresas do setor agroindustrial, porque Santa Rita ela é uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar, uma das maiores produtoras de abacaxi. Então, estrada traz desenvolvimento e a gente pode usar isso a nosso favor nesse momento muito, muito peculiar. Isso nunca aconteceu na história da cidade e a gente não pode perder esse momento do desenvolvimento. Luciano, agora eu quero fazer uma pergunta de leigo para um médico. Qual é a diferença entre um pronto atendimento de um hospital? Ah, muita. Mas a mais assim, para que eu possa, já que para as pessoas que estejam entendendo a gente, o pronto atendimento, a função base lá dele, falar grosso modo, é estabilizar, sabe? É tirar alguém que está numa emergência, numa urgência, e estabilizar o paciente, para que ele fuja daquele risco iminente de morte, talvez, ou de um agravo mais sério do seu estado de saúde, para ir para um hospital. Porque é um centro aí muito mais equipado, muito mais pleno, com todas as outras capacitações que a UPA às vezes não tem, muitas vezes não tem. Então, existe uma regra na UPA, por exemplo, que você não se interna na UPA, você estabiliza, passa um tempo que for o mínimo necessário para a estabilização do paciente e regula para os hospitais. Então, a UPA é o meio do caminho, né? Então, se você me permite, eu vou dizer, aqui está a Unidade Básica de Saúde, aqui está a UPA, aqui está o hospital, né? Então, o atendimento que não precisa de urgência vai para a Unidade Básica de Saúde, que já é uma urgência. Claro, a UPA também não atende tudo. Trauma, por exemplo, aqui vai para o trauminha. Ela estabiliza o paciente que está numa situação mais de risco, de uma coisa mais urgente, e manda para o hospital, porque aí faz o tratamento de longo prazo no hospital.
O infantil na Elcinho Panta é um pronto atendimento ou um hospital? Segundo o que está na placa, é um hospital. O senhor não conhece o funcionamento? Não, eu não tive ainda nenhuma experiência, nem pessoal, com o funcionamento. Agora, o que eu escuto dizer é que lá, por exemplo, eu vi hoje, estando lá no Vidal Negreiros, é que lá eles não têm internamento. Não interna, não interna. Se você me perguntar como é um hospital que não interna, eu não vou saber explicar, porque eu acabei de dizer a diferença entre uma unidade base de saúde e um hospital. Luciano, agora vamos efetivamente para a saúde, né? Você é médico e você conhece muito bem o funcionamento da saúde e a gente vê o dia a dia das pessoas com grande dificuldade de ter atendimento básico da saúde. Aqui em Santa Rita não é diferente e aqui se aprofunda também muito. Na questão da saúde, o que o seu governo vai fazer? O que é que o prefeito, caso eleito, Luciano Alvino, fará para que os santarritenses tenham direito ao atendimento à saúde? A gente precisa entender que a função não, vou melhorar, vou tentar explicar melhor. A maneira como é desenhado o Sistema Único de Saúde, que é uma gestão tripartite, né? Sim, Envolve o município, envolve o governo do estado, envolve a União, ela traz responsabilidades para cada um desses órgãos. Qual é a responsabilidade do município? A maior responsabilidade dela é justamente a atenção primária, que são as unidades que as pessoas estão acostumadas a chamar de UBS, né? O que é que está faltando na UBS hoje? Como é que a gente pode melhorar o atendimento na UBS hoje? Pessoal, mão de obra, médico, enfermeiro. Aí você vai me perguntar assim, mas por que não tem? E é uma coisa muito simples. Eu enxergo de uma forma muito simples. A gente não tem motivado os profissionais da saúde a trabalharem nas unidades básicas de saúde de Santa Rita. E quando eu digo motivado, é a questão do salário. Né? Eu disse isso no podcast, vou dizer aqui de novo. Né? Entre na rede social, entre no Google aí, procure qual é o salário do médico de Santa Rita. Olha o último concurso que foi feito em Santa Rita, vá lá na edital, veja quanto é o salário do médico. Veja se isso estimula. Se não for profissional que tem interesse, dedicado, você vai ver que não há estímulo para que o profissional médico ele atenda nas unidades básicas de saúde. Então, um dos projetos da gente é fazer a melhoria, né? A gente estimular o profissional médico. E aí, quando eu falo da UBS, eu não estou usando o médico como exemplo. Né? Mas aí, todos os profissionais de saúde, médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os odontólogos, então, e os outros profissionais, obviamente, a gente precisa valorizar. Ali. Não dá para a gente pagar como subsídio inicial para um médico menos de 2 salários mínimos por mês, como é a nossa realidade. Luciano, lá no seu plano de governo está a criação de um centro nefrológico de hemodiálise. Como se dará isso e, na sua visão, qual a importância aqui para a cidade de Santa Rita a criação desse centro? São dentro da linha de cuidado, né, das obrigações de cuidado do município, a gente vê que a demanda por hemodiálise é algo muito crônico. Nós temos muitos dialíticos, né? E a gente fez isso, a gente observou isso não só, Arlindo, nas nossas caminhadas ao longo da campanha, mas a gente foi verificar, né? Nós fomos pesquisar qual é o quantitativo, mais ou menos, claro que não com dados oficiais, né, com aquilo que a gente consegue pegar nas redes sociais e na internet. Então, nós temos hoje uma demanda muito grande de pacientes santarritenses que precisam de hemodiálise. Então, a gente tem como proposta, como projeto, a gente implementar aqui na cidade esse atendimento aqui, na cidade de Santa Rita, para atender os santarritenses. E aí não é uma situação de por que é feito em Santa Rita, porque não é feito em Santa Rita. Mas é porque é um procedimento muito invasivo. Quem faz, quem tem parente que faz, sabe dos transtornos que é passar assim, um dia inteiro numa máquina, 3, 4 vezes por semana. Então a gente tenta aproximar isso da população com uma melhoria da qualidade de vida do paciente santaritense. Como depoimento pessoal, eu tenho um irmão que faz hemodiálise, então realmente é um transtorno danado, é cansativo, é quando ele retorna, a dificuldade enorme, cansado, então realmente não é fácil. Luciano, agora vamos falar mulheres. É, a sua secretaria de mulheres, eu imagino, tem lá no plano de governo.
Ela será realmente ativa ou apenas uma secretaria de papel para dar cargo a uma mulher? Perfeito, Aline, muito obrigado pela pergunta. Eu vou responder a você dizendo que ela vai ser tão ativa, que a gente vai também colocar a Secretaria da Diversidade Humana. Isso é um modelo de gestão que a gente tem que seguir, a população e a sociedade ela evoluiu, né? Nós Sim. temos que entender e respeitar todas as diferenças. Então, além de a gente ter uma Secretaria da Mulher de forma muito efetiva, a gente vai implementar na Secretaria, no município de Santa Rita, a Secretaria da Diversidade Humana, todas as duas, montadas e equipadas por gente preparadas, por gente competente, por santarritenses competentes e com estrutura para que a gente desenvolva a nossa cidade nesses dois aspectos, tanto na política pública para a mulher, que é muito importante, como também no reconhecimento dos direitos e valorização com a Secretaria da Diversidade Humana. Luciano, agora mobilidade. Lá no seu plano de governo vocês falam de ampliar e melhorar o serviço de transporte. Mas Santa Rita praticamente não existe esse sistema de transporte público. Temos apenas uma empresa que não atende à população. E aí nós estamos falando de uma empresa privada. Qual será o papel do seu governo nessa relação do transporte público? É um desafio, não é, Aline? Sim, É um desafio. Então, o nosso primeiro objetivo aí é tentar fazer uma grande mesa de conversas, uma grande mesa de negociação, porque a gente tem que entender que Santa Rita é diferente. Não adianta a gente querer importar o modelo de outro lugar. E, na minha opinião, também não adianta a gente fechar os olhos para o problema que a gente tem. E aí, qual é esse problema? Nosso problema não está só na questão de termos só uma empresa. Hoje, a gente tem que contemplar o serviço de transporte coletivo, mas a gente tem que lembrar e pensar nos pais e mães de famílias que fazem o transporte alternativo. Hoje, a gente tem agora os transportes por aplicativos e temos os táxis. E aí, num podcast que eu participei, eu disse esses 4 pontos. Aí, quando eu estava na feira de Santa Rita, sábado agora, fazendo a minha feira com a minha esposa, parou um mototaxista e disse: e os mototaxistas? exato. Então, não é fácil, né? Para você ver que gestão é muito bacana quando você tem vontade de fazer, porque, de novo, não fui eu no podcast eu não tinha dito, mas o mototaxista me interpelou. Então, a gente tem que sentar com esses atores, a gente tem que sentar com esses setores, chamar pessoas técnicas da CEMOB. Nós temos, por exemplo, pessoas na CEMOB daqui, Santa Ritense de Tibiri, que tem projetos belíssimos, como, por exemplo, a regulamentação dos mototaxistas, que eu vou dizer como eu conheço, eu não sei o nome dele pessoal, Vavá, conhecido como MC Vavá, é servidor efetivo da CEMOB, tem projetos brilhantes. Então, veja que a gente linka as coisas, né? A gente vai juntar o servidor público, claro, se o Vavá aceitar o convite para integrar um trabalho desse, o MC Vavá. Estou dizendo assim porque eu não sei o nome pessoal dele, mas é assim que ele é conhecido na cidade. Então, a gente traz um servidor efetivo, santarritense, com conhecimento de causa para discutir mobilidade urbana em Santa Rita. Esse é o modelo que a gente quer. Então, é conhecer essas realidades, chamar essas pessoas para o diálogo, porque todas têm que ser contempladas. E isso é difícil, então não será nada imposto. A gente traz, conversa, e junto com a equipe técnica que nós já temos, e se for possível, claro, trazer pessoal especialista para nos ajudar nisso, mas a gente tem que começar esse diálogo, porque não dá do tipo do jeito que está. Luciano, a população mundial ela vem envelhecendo, a brasileira não é diferente e, consequentemente, Santa Rita. A questão da expectativa de vida cada vez mais lá em cima, e nós temos bastante idosos, né? E cada vez mais a nossa população vai envelhecer. No entanto, no seu plano de governo, eu não consegui identificar nada relacionado ao atendimento ao idoso. Você disse que está em construção, eu peço desculpa se tem lá, mas ao ler, eu não vi nada relacionado ao idoso. Eu gostaria que você falasse essa relação do seu governo para o atendimento ao idoso de uma população que está envelhecendo e vai precisar cada vez mais de serviço público e de mobilidade, de todo o poder público em prol dessa população idosa. É porque é o seguinte, né, a gente tem que pensar num modelo de gestão que contemple todos os cidadãos. Então, quando eu falo para você que a gente tem que capacitar, que a gente tem que modernizar, que a gente tem que valorizar o profissional médico, isso está incluído para o idoso também. Quando a gente fala em criar, em conversar, em discutir o modelo de
de mobilidade urbana, a gente está falando do idoso, porque se você não tem o transporte coletivo, você não está conseguindo dar o direito ao idoso da gratuidade, concorda comigo? Então, a gente não precisa rotular, por isso que quando você me fez também uma pergunta sobre a educação e escola cívica-militar, isso que é importante, é o rótulo e a ação. Então, as nossas ações, elas incluem o idoso. Quando a gente fala de melhoria da saúde, a gente inclui o idoso. Quando a gente fala em criação de centros de tratamentos especializados para a saúde mental, a gente contempla o idoso, a gente sabe como é, eu sei como eu estou especializando em psiquiatria, né? Eu estou fazendo a pós-graduação em psiquiatria, a gente sabe que essa é uma faixa etária que tem um boom, né? Que tem um crescimento muito grande desses transtornos de saúde mental. Então, lá no nosso plano de governo está contemplado o idoso, claro, com as outras faixas etárias também, quando a gente fala na criação dos centros de tratamento de saúde mental. Então, a gente pensa na cidade como um todo, e isso, eles também estão incluídos. Luciano Alvino, os santarritenses, eles podem acreditar que a candidatura de Luciano Alvino não faz parte de um teatro das tesouras plantistas? Além, eu não sei o que quer dizer Teatro das Tesouras, me desculpe, mas Em termo político, a população de Santa Rita, ela pode ter certeza absoluta que a candidatura de Luciano Alvino ela é genuína, autônoma, independente e santarritense. então o senhor já respondeu que não faz parte do teatro das tesouras. É que no termo político, o teatro das tesouras aquelas pessoas que estão unidas, fazem críticas, mas no final fazem parte do mesmo bolo político. Mas o senhor já respondeu, então eu já agradeço. Não faz parte da minha natureza ainda. Eu não me passaria para isso de maneira nenhuma. Luciano Alvino, a gente está chegando ao final da nossa conversa. E agradecendo demais, em pleno sábado, mas a gente sabe que a agenda também, a gente já tem marcado, não deu certo por outros fatores. Mas, assim, agradecer demais, porque, assim, eu acho que quem ganha é Santa Rita, são os santarritenses, para fazer suas melhores escolhas. E, assim, o meu projeto aqui é exatamente isso, que as pessoas conheçam seus candidatos. Eu espero que os outros que estão faltando venham aqui para a gente desnudar o que eles pensam para Santa Rita, e você está aqui colocando suas propostas, o que você pensa sobre Santa Rita, sobre o futuro de Santa Rita. Isso não é bom para mim, isso é bom para Santa Rita, para as pessoas que moram aqui em Santa Rita e vão ter que escolher um futuro prefeito que vai direcionar suas vidas em alguma parte. Então, Luciano, agradecer demais e você fique à vontade para a sua mensagem final, já pode pedir voto, então fique à vontade e eu espero que em algum momento eu o conheça pessoalmente. Será uma honra para mim, tenho certeza que a gente continue esse bate-papo muitas vezes, né? Não só na política. A gente que pensa na cidade, aí como eu penso em Santa Rita, esse pensamento ele não se acaba com a eleição. A gente tem compromisso com a cidade, ela não se acaba com a eleição. Nessa eleição de 2024, esse compromisso com a cidade ele vai só aumentar, ele vai só se renovar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Aline. Esses são momentos como esse que vão dar a oportunidade da população de Santa Rita decidirem, conhecer os seus candidatos, né? Conheçam os seus candidatos, vão procurar, né, saber quais são as propostas e projetos. Doutor Luciano é essa pessoa que conversou com vocês aqui esses minutos. É esse cara que traz para vocês a verdade com convicção aquilo que ele acredita. É um cara é o candidato que tem a experiência que Santa Rita precisa. É o candidato que tem a expertise que Santa Rita precisa. É o candidato que tem o conhecimento técnico que Santa Rita precisa. É o candidato de Santa Rita que tem os projetos voltados para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu acredito no santarritense, eu acredito no desenvolvimento de Santa Rita, eu acredito que Santa Rita tem que continuar com um olhar sempre voltado para o futuro. Nós temos que ter o pensamento de que o santarritense pode tudo. O mais importante de Santa Rita, na minha opinião, é o santarritense. Eu estou aqui além da disposição de vocês, mas eu estou acima de tudo nessa caminhada à disposição do povo de Santa Rita. Sigam a gente nas redes sociais, Dr. Luciano Alvino, conheçam um pouco da minha história, saibam um pouco das minhas propostas, conversem comigo lá no direct, a gente sempre conversa no direct com as pessoas, a gente está sempre interagindo porque a política se faz com diálogo, a política se faz com responsabilidade. Muito obrigado, Alinda, muito obrigado a todos que estão assistindo, fiquem todos com Deus e não se esqueçam, no dia 6 de outubro,
Votem doutor Luciano 20, porque juntos nós podemos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Arlindo. Obrigado, doutor Luciano. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Fique Abraço, com gente. Deus. Um abraço, tudo de bom.